Allan Kardec explica o seguinte: não esqueçais que o objetivo essencial, ou seja, é o espírito, é o corpo do espiritismo. Mas não é só essencial, vejam, não esqueçais que o objetivo essencial, vírgula, exclusivo, vírgula, do espiritismo é o vosso melhoramento, e é para o alcançardes que é permitido aos espíritos iniciar-vos na vida futura, na vida espiritual, oferecendo-vos exemplos de que podeis aproveitar. Vejam, ele coloca a palavra exclusivo entre vírgulas, isso é um aposto. Quando você coloca entre vírgulas no aposto, e Allan Kardec dominava completamente a gramática, o que isso está estabelecendo? Uma delimitação, uma definição. Está encerrando e compartimentando o objetivo. É só esse e mais nenhum outro. Porque ele colocou entre vírgulas a palavra o objetivo exclusivo. Exclusivo, entre vírgulas. É um aposto. Então, delimitou. Não tem como abrir, sair para outro objetivo que não seja esse. O melhoramento, o progresso moral, a educação moral. E não falta, e hoje vamos apresentar muitos textos a esse respeito. Também lá no Livro dos Médiuns, agora no capítulo 31, sobre as reuniões espíritas, né? 27. Meus amigos, então é uma dissertação do Espírito São Luís, guia e o Espírito Protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Meus amigos, deixai-me vos dar um conselho, pois caminhais num terreno novo, e se seguirdes a estrada que vos indicamos, não vos transviareis. Tem-se-vos dito uma coisa muito verdadeira e que gostaríamos de relembrar. 2 pontos. É que o Espiritismo é unicamente, repito, unicamente, terceira vez, unicamente uma moral, e que não deve sair dos limites da filosofia, nem muito, nem pouco, se não quiser cair no domínio da curiosidade. Deixar de lado as questões das ciências. A missão dos espíritos não é resolvê-las, poupando-vos do trabalho das pesquisas, mas de tentar vos tornar melhores, pois é assim que realmente progredireis. Então, veja, ele não é, a missão dos espíritos não é poupar ninguém do trabalho das pesquisas. Quando alguém diz que o espiritismo fica entrando na seara da ciência e fica dando palpite a respeito da ciência, está equivocado, porque a essência do espiritismo não é interferir ou dar pitaco na área da ciência. Ele interfere na área da ciência do ponto de vista moral. Então, por exemplo, uma ciência que seja para matar bebês no útero da mãe, ou seja, assassinato de bebês durante a vida intrauterina, sim, o espiritismo vai atuar, porque existe a questão moral, tá? Mas não porque ele vai dar a fórmula de A ou B. Alguém está falando alguma coisa, Marcão? Alguma intervenção aí? Por enquanto não tem um questionamento. Não? Tá. Na obra O que é o Espiritismo? Vamos lá. Objetivo providencial das manifestações espíritas. Por que existem as manifestações espíritas? O objetivo providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que, para o homem, tudo não acaba com a vida terrestre e de dar àqueles que creem ideias mais justas sobre o futuro. Veja, você quando você passa a entender que é um espírito que foi criado por Deus, mas que não vai morrer, que vai progredir e que a sua vida vai ser sempre em função da lei do progresso, encarnando em mundos primitivos, em mundos de expiações e provas, aprendendo através da dor, do sofrimento, da miséria, do conflito, mas não porque elas sejam boas, elas não são boas em nada, elas é produto da inferioridade humana. E o espírito vai progredir moralmente justamente para sanar esses problemas e transformar a vida dele, o mundo que ele vive, em um mundo um pouquinho melhor, regeneração. Depois já um mundo consistentemente mais moralizado. São os mundos felizes, até que seja um mundo superior, chamado mundos celestiais. Então, essa mudança da forma de olhar a vida, de encarar a vida, de encarar, faz com que o seu ponto de vista fique totalmente diferente do que foi antes de conhecer essas leis e antes mesmo do advento da terceira revelação.
Aí no livro, que é o Espiritismo, a primeira obra que tem que ser lida, Allan Kardec diz o seguinte: os bons espíritos não vêm nos instruir tendo em vista, perdão, os bons espíritos vêm nos instruir tendo em vista o nosso melhoramento, o nosso progresso, e não para nos revelar o que ainda não devemos saber ou que devemos aprender com o nosso esforço. Se fosse suficiente interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas ou para fazer descobertas e invenções lucrativas, todo ignorante poderia se tornar sábio a um preço muito baixo, ou seja, só ficar de braços cruzados para ouvir falar. E todo preguiçoso poderia enriquecer sem trabalho. É o que Deus não quer que aconteça. Os espíritos, agora sim, vamos lá. Os espíritos deixam a gente a bangu? Não. Os espíritos ajudam o homem de talento pela inspiração oculta, mas não o isentam do trabalho, nem das pesquisas. Por quê? Ele vai receber o mérito pela descoberta. Então, voltando lá para o livro dos Espíritos, questão 470, alguma coisa, agora não lembro qual é. O que um espírito guia ou anjo guardião ele faz? Ele protege, ele orienta, ele consola e ele encoraja. E é isso que eles fazem com o pesquisador. Ele protege, ele orienta, ele guia, inspira, ele consola, ele encoraja. São assistências morais que os espíritos guias dão. E é isso que eles fazem. Eles não fazem o trabalho da pessoa. Vejam como essa revelação, né, tudo que está na doutrina espírita, como essas leis, é uma lei. Todas as pessoas têm um espírito protetor. Todas as pessoas têm um espírito guia. Todas as pessoas têm um anjo guardião. Esteja ele aqui na Terra encarnado, estejamos nós desencarnados. Nós temos, isso é uma lei de Deus, uma lei da natureza. E esse espírito ele sempre é de uma ordem superior à nossa. E ele vai nos ajudar no nosso progresso. Um dia esse espírito pode mudar? Pode mudar, não tem problema. Mas vai ter um outro espírito que vai aceitar aquela missão de nos guiar no caminho do progresso. Tá? Pela inspiração oculta. Ele não vai chegar quando você na sua mão está indo fazer uma bobagem. Ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso.